Fala galera, setor visitante na área, fazendo mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez não vou falar sobre arquibancada, nem sobre estádio, vou falar sobre futebol, vou falar sobre Paulo Autuori, porque infelizmente ou felizmente eu tenho que gravar pelo menos um vídeo aqui por dia para vocês. E enquanto eu estou preparando a série, fazendo o meu ranking dos melhores estádios, eu tenho que falar sobre outras coisas também para criar aquele engajamento e o YouTube não me esquecer também, né? Porque ficar postando um vídeo só a cada 10, 15 dias, acaba que o canal não ganha a proporção que todos vocês, e mais ainda eu, gostaria que atingisse. Aliás, uma coisa, antes de eu começar aqui, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque de vez em quando eu vou falar umas coisas que de repente você até nem gosta muito, como futebol, vai que você torce para outro time, mas daqui a pouco já vai ter um vídeo maneiro. Por exemplo, amanhã eu vou estar em Moça Bonita, gravando um vlog lá enquanto assisto Bangu e Oeste pela primeira fase da Copa do Brasil, mais um estádio raiz. Então eu vou acrescentar mais quadros aqui no setor visitante para o canal não ficar tão parado, porque eu praticamente abandonei o YouTube nesses últimos 2 anos. Avisa aí que tamo de volta! Espera aí que agora vamos falar sério. O Botafogo quer contratar Paulo Autuori para assumir o cargo de treinador. Isso aí todo mundo já sabe desde ontem, né? Mas tem uma novidade de hoje que foi dada pelo Paulo Vinícius Coelho no blog lá no Globoesporte.com, falando que a proposta passaria por um plano futuro, né? Seria mais uma daquelas contratações provisórias, né? Porque o Autuori retornaria ao cargo de coordenador de futebol depois da criação da Sociedade de Propósito Específico, a SPE, que é a tão sonhada transformação do nosso Botafogo em clube empresa. Agora eu pergunto a vocês, o que esperar do retorno do nosso ex-técnico, que teve uma passagem maravilhosa aqui em 1995 e depois teve algumas outras passagens mais apagadas ali no final da década de 90, no início dos anos 2000, agora como treinador, né? Porque ele já falou várias vezes que não queria mais treinar um time aqui no Brasil. Só uma coisa que eu vou adiantando aqui. Como superintendente no Santos, ele deu uma tacada de mestre. Fez exatamente aquilo que eu gostaria que alguém já tivesse feito aqui há anos. Mas eu vou primeiro falar do Paulo, treinador. Eu não posso começar a falar do Paulo Autuori sem antes mencionar o imenso carinho e a gratidão que eu tenho por ele. Quando o Botafogo foi campeão brasileiro em 1995, eu tinha 12 anos, né? Comemorei muito o título de campeão brasileiro, mas assim, é absurdo, né? Fui para o aeroporto, foi uma loucura. Só não bebia na época, né? Mas então ele, o Túlio, o Donizete, o Wagner, então, cara, vão ser meus heróis para sempre. Por outro lado, né, tem que deixar isso muito bem claro, né, o futebol é um esporte que está sempre em constante evolução, né, e o fato dele ter sido campeão brasileiro há 25 anos, ou ter ganhado a Libertadores com o Cruzeiro, foi em 97, depois com São Paulo, hoje não me diz absolutamente nada, né, porque eu acho que a gente tem que se basear sempre no trabalho mais recente, quando a gente for contratar um treinador ou um jogador. E como eu estou preocupado com o presente e com o futuro, eu pergunto a vocês, será que o Paulo é o nome adequado para comandar o nosso Botafogo hoje? Vamos fazer um exercício aqui e pegar os últimos 5 anos do Paulo Autuori. Para eu falar dos últimos 5 anos do Paulo Autuori, eu vou ter que pegar uma colinha aqui no celular, né? Em 2015, ele estava no Cerezo Osaka, na 2ª divisão do Japão. Eu vi numa reportagem do Globoesporte.com que ele tinha o elenco mais caro da competição, mas deixou o time antes dos playoffs de acesso, depois de fazer uma campanha muito ruim, bem abaixo do esperado, né? Foram 17 vitórias em 41 partidas, ele empatou 13 jogos e perdeu 11, ou seja, muito ruim. Vocês aí que são bons de matemática podem me dizer qual que é a porcentagem disso. E o Cerezo Osaka, no total, ficou 15 pontos abaixo da zona de classificação direta para a primeira divisão. Foi um trabalho muito ruim. Na época ele deu uma versão para a imprensa que saiu do time por descontentamento com a diretoria, né? Segundo o Autuori, eles não teriam cumprido alguns acordos previamente combinados. E isso é importante porque mostra um pouco da personalidade do Paulo Autuori, que vocês vão entender isso um pouco mais adiante. 2 meses depois, em fevereiro de 2016, ele foi ao programa Bem Amigos do Sport TV e disse que gostaria de migrar de função no futebol, né? Ele, em vez de ser treinador, ele queria exercer um cargo de gestor técnico, né?
ele queria trabalhar na integração entre o futebol profissional e o futebol de base. Só que no mês seguinte ele acabou acertando com o Atlético Paranaense. E esse trabalho do Atlético Paranaense eu acho que é um trabalho que todo mundo lembra, porque eles se classificaram para a Libertadores no mesmo ano que a gente, né? Fizeram uma excelente campanha. Eu lembro que um dos primeiros jogos, acho que foi a primeira vitória do Botafogo, foi inclusive contra o Atlético Paranaense. Lembro de 2-1 ou 2-0 lá em Juiz de Fora. Vocês podem até me ajudar aí, pessoal de Juiz de Fora que acompanha aqui o canal. Então ele foi um bom trabalho, né? Surpreendentemente, em maio de 2017, o Autuori anunciou a aposentadoria definitiva como treinador de futebol. Agora atenção a uma coisa que me impressionou muito. O trabalho do Autuori no Atlético foi o mais longo da carreira dele. Pela primeira vez ele conseguiu completar mais de um ano dirigindo o time. Anteriormente ele tinha feito 14 trabalhos no Brasil e nunca tinha alcançado essa marca. Nos últimos trabalhos dele, futebol brasileiro, ele dirigiu Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Vasco e não passou de 6 meses em nenhum desses clubes. Isso foi uma coisa que me deixou realmente impressionado. E não é que a carreira do Paulo Autuori como gestor de futebol do Atlético Paranaense também não durou muito? Ele saiu do clube porque demitiram o técnico Eduardo Batista, que tinha chegado no clube quando ele foi assumir o papel de dirigente. Alguns dias depois, ele foi dar uma entrevista para o Sport TV, não sei se era o Redação ou Seleção Sport TV, e disse que jamais treinaria novamente um clube do futebol brasileiro, mas que estava aberto para receber propostas internacionais, para atuar como técnico, né? Ou seja, a aposentadoria dele dentro das 4 linhas durou pouquíssimo tempo também. Se liga aí no que o Paulo Autuori falou. E como falei também que não voltarei a ser técnico do Brasil, posso ter a certeza de que isso não irá acontecer, né? Porque quando decidi não continuar como técnico, não foi por nada, eu adoro a profissão, adoro futebol, mas vejo a conjuntura do futebol brasileiro como um todo muito ruim. E a gente não pode confundir performance de seleção brasileira com a realidade, contexto do futebol brasileiro, do qual eu sou muito crítico, né? E, portanto, não continuarei minha carreira de técnico no Brasil. Fora do Brasil, sim, estarei sempre receptivo, desde que me agrade e que seja algo em que se possa fazer alguma coisa, não apenas um aspecto financeiro, poderia aceitar sem problema algum. 10 dias depois, ele acabou retornando para onde? Para o mesmo Atlético Paranaense, para ocupar o mesmo cargo, né? No ano seguinte, ele vai para onde? Para o Fluminense. Isso mesmo, o Fluminense do Pedro Abad, que viveu uma época conturbadíssima politicamente. Aí a gente que acompanha aqui o futebol carioca vê que eu moro até razoavelmente perto do Fluminense. Tinha uma época que reunião de conselho, os caras chegavam aqui, quebra-pau, ameaçaram bater em todo mundo. Então era mais ou menos aí nessa época que o Autuori resolveu ir para lá. E olha só o padrão. 5 meses depois, ele deixou o Fluminense insatisfeito. Reparem só como ele deve ser uma pessoa difícil, exigente. Deve ser custoso trabalhar com o Paulo Autuori, porque ou ele é muito chato, ou então ele tem um nível de exigência que provavelmente nenhum clube brasileiro ou sul-americano vai conseguir suprir e dar para ele todas as condições de trabalho que ele precisa. O que me parece é que sempre que ele é contrariado ou que alguma promessa não é cumprida, e cara, no futebol todo dia uma promessa é descumprida. Então ele vai lá, toma uma decisão de rompante e abandona o clube. Vou embora. Agora a questão vamos ver a situação que o Fluminense estava naquela época e comparar com a que o Botafogo está hoje em dia. É muito diferente? Será que a gente tem condições de oferecer o que o Paulo precisa para trabalhar? Mas vamos continuando aqui. Em 2017, julho de 2017, Autuori assina com o Ludogorets da Bulgária, mesmo clube do nosso ex-goleiro Renan. Cara, o Ludogorets é o bicho-papão lá da Bulgária, né? Eles devem ter ganhado os últimos 8 campeonatos locais. Então, é meio que obrigação, todo mundo que chega lá, ganhar o campeonato, né? E aí os caras começam a almejar coisas mais importantes, como, por exemplo, se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Paulo Autuori não conseguiu, foi eliminado por um time
sei lá, mais ou menos ali do mesmo nível também do Ludogorets, agora até me fugiu o nome, eu esqueci de anotar aqui. Se classificou para a Liga Europa e na Liga Europa começou mal, né? Teve 2 resultados adversos nas 2 primeiras rodadas. O diretor esportivo do Ludogorets foi demitido e o Paulo Autuori, o que fez? Pediu para sair. 3 meses de trabalho na Bulgária. E aí o último trabalho do Paulo Autuori como treinador foi no Atlético Nacional da Colômbia. A campanha foi bizonha, né? Menos de 50% de aproveitamento. Eu lembro que eu estava em Assunção com Marcelo Davidovich, a gente estava no shopping, na praça de alimentação, e estava passando o jogo Fluminense e Atlético Nacional, 4-1, Fluminense, meu irmão, um baile. Eu quase tava quebrando o shopping lá, puto, porra, não tava acreditando, achei que o Fluminense ia ser eliminado, mas os caras atropelaram o Nacional do Paulo Autuori, e aí o Paulo Autuori na mesma noite acabou pedindo demissão de um dos times mais, talvez o mais tradicional da Colômbia, né? Agora, o último trabalho do Paulo Autuori foi no ano passado. Ele foi superintendente de futebol no Santos, né? E mais uma vez ele saiu insatisfeito, fazendo críticas à diretoria e à administração do clube. Isso é impressionante, cara, sério, porque é praticamente uma unanimidade. Todos os clubes que ele vai treinar ou vai trabalhar como diretor, ele sai reclamando de absolutamente tudo e dificilmente cumpre o contrato até o fim. Agora, no Santos, ele fez uma coisa sensacional que eu tinha citado no início do vídeo. Ele indicou e trouxe o consultor Wilson Tomás. Quem é o Wilson Tomás? Sei lá, pô, eu nunca tinha ouvido falar em Wilson Tomás também, mas eu acabei pesquisando e falei, caralho, Wilson Tomás. Esse cara foi um dos responsáveis por implementar no Atlético o Departamento de Informação de Futebol, também conhecido como DIF, engloba todas as estatísticas, todas as análises de desempenhos de milhares de jogadores. Para quem viu o filme Moneyball, sabe mais ou menos aí do que eu tô falando, né? E num time que não tem a mesma grana como outros times, principalmente por causa das verbas desiguais, das cotas desiguais de televisão, esse tipo de informação, esse tipo de departamento ajuda muito. Tanto é que o Atlético está colhendo os frutos agora, né? Foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil com nenhum medalhão. Jogadores talvez que a gente nem tivesse ouvido falar. Aliás, o Bruno Guimarães jogava no Rio de Janeiro, no Audax, depois foi para São Paulo e depois acabou no Atlético Paranaense, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. E podia estar jogando no Botafogo aí, mas não. Por quê? Porque ninguém conhece. Esse cara também é um dos idealizadores do modelo de jogo do Atlético Paranaense e foi um dos responsáveis, sabe pelo quê? Pela contratação do técnico Thiago Nunes em 2017. Eu não vou nem falar de nomes aqui porque acho que não vem ao caso, eu não tenho conhecimento de mercado para dizer qual deveria ser o cara que deveria ser contratado, né? Mas foi uma sacada genial do Paulo Autuori, né? Trazer uma pessoa do ramo, uma pessoa que tem no currículo cursos internacionais sobre gestão, análise de desempenho, de atletas, de mercado. E aí, a partir do momento que você contrata um cara desses, você começa a pensar no futebol de maneira mais ampla e a longo prazo. Mas a pergunta que fica é, será que nesse momento ele seria um bom nome para dirigir o Botafogo dentro de campo? Eu já tenho algumas dúvidas sobre isso. Eu acho que se ele ocupasse um cargo de gestão técnica e trouxesse alguém para tocar o executivo do futebol, eu acho que faria muito mais sentido, né? E eu apoiaria 100%. Mas a questão principal é que a nossa diretoria está completamente perdida e não sabe o que fazer nesse momento. Não sabe o que fazer nesse momento por quê? Porque são amadores, porque não tem capacidade técnica para estarem ocupando o cargo que eles estão ocupando nesse momento. Então, Pedro, o que você faria? Olha, eu iria atrás de um cara, de um nome, como esse William Tomás aí. Mas Pedro, o William Tomás está no Santos, não vai sair do Santos. Sim, não vai sair do Santos. Mas então vai trazer quem? Meu amigo, eu não faço a menor ideia porque eu não estou trabalhando no Botafogo. Eu não tenho contato com agente, com empresário, com pessoas que são do ramo. Então eles têm. E eles que estão lá têm que se coçar, têm que ir atrás de nomes novos, que tenham ideias novas e que possam fazer uma mudança completa no futebol do Botafogo, porque desse jeito não dá. A partir do momento que você traz esse cara para gerir um futebol, né, aí sim você traça um planejamento e vai atrás do nome de um treinador
para o restante da temporada e preferencialmente por mais de uma temporada, né? Fazer um trabalho a longo prazo. Enquanto isso, eu ficaria interinamente com o Bruno Lazzaroni. Agora, faz parte do jogo, vocês podem discordar absolutamente de tudo que eu estou falando aqui, não tem problema nenhum. Estou falando o que eu faria. E sabe o que me deixa mais puto? É porque eu tenho certeza que um cara como o William Tomás, ou um William Tomás do gênero, não ganha nem perto de 90 mil reais por mês, que é o que a gente vai pagar de multa rescisória para o Alberto Valentim nos próximos 10 meses. Ele vai estar lá no sofá da casa dele, que é muito maior e muito mais bonito que o da minha casa, e vai estar lá recebendo 90 mil reais. E aí é o que eu falo para vocês. A falta de dinheiro, ela atrapalha muito, dificulta demais o trabalho. Mas a incompetência é muito pior e muito mais danosa. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Vira e mexe, eu vou voltar aqui para falar também sobre futebol do Botafogo, porque não tem como falar sobre arquibancada e estádio todo dia, viagem do Botafogo. Agora a gente vai ficar 3 semanas sem jogar e eu tenho que movimentar esse canal aqui de alguma forma. Valeu? Vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e me seguirem lá também no Instagram, que é onde eu estou mais presente. Próximo jogo do Botafogo vai ser ou na primeira rodada da Taça Rio em março, ou então de repente pode rolar antes pela Copa do Brasil contra o Náutico, contra o Toledo. Valeu? Tamo junto, setor visitante.